Zé Vilca, venha pra cá. Bom, adorei tudo. Sapato, calça. No ser humano, e eu acho isso incrível. Em seguida, ela cantando um trecho de La Vie Rose, Também e acabou matar. de matar, até porque eu acabei de assistir um filme chamado La Vie Rose, com a Cotillard. Lamont, eu vi também. Que coisa inacreditável. Aqui, eu vi o filme não está passando ainda aqui, né? Ainda não está passando. Nem sei se vai... Bom, vai passar, porque também o sucesso que o filme fez. Agora, você sabe que eu assisti primeiro no telão em Nova York, no cinema. E na entrada tinha uma crítica ampliada de um crítico que eu não me lembro quem era, mas que dizia o seguinte: a Marion Cotillard deve ganhar o Oscar. Aliás, não só o Oscar, mas como todos os prêmios desse ano. Aliás, não só desse ano, como de todos os anos diante da história do cinema. Porque realmente é uma interpretação É um trabalho extraordinário, comovente. Eu acho que o pequeno trecho que a Madeleine cantou aqui do La Vie Rose me reportou de imediato ao filme, que me deixou... Sabe aquele tipo de filme que você acaba e não consegue levantar da cadeira porque ele te comoveu tanto, ele te fez pensar tanto no ser humano, no quanto a gente perde de chances de se amar, de afirmar o amor, de afirmar o afeto, de afirmar o carinho, de afirmar a fé, de afirmar a esperança, que, cara... Não, eu choro que nem uma vaca. Eu vou parar... Choro. E quando as vacas choram... Sai da frente. Não é a vaca que vai pro brejo, é a gente. A gente vê nada nele. Nossa. Aí eu comprei o DVD que não tinha ainda saído em região 1 ou 4. Aí comprei na Amazon da França. Uhum. E reuni um pessoal em casa para ver todo mundo chorando. Porque é de uma beleza. Não, e tem uma coisa muito ligada à minha infância, à minha adolescência, que é o seguinte: eu estava no Copacabana Palace, meus pais moravam uma época lá, e eu, de madrugada, de noite, eu descia para a Copa, onde eu ia filar a comida dos garçons, que ficava lá. E eu ia jantar com eles de madrugada. E um belo dia eu vi passar uma senhora que era uma velhinha, amparada por duas pessoas, porque ela era a Edith Piaf, que fazia show no Golden Room, e depois ela ia para o quarto dela, ela passava, porque o anexo era ligado ao hotel, era a mesma copa e cozinha, então ela ia por ali, passava e ia para o quarto. Eu vi essa senhora arrastando os pezinhos, carregada por duas pessoas, e de repente tem isso no filme. Bateu na memória emotiva, aí é que eu não aguentava mesmo, né? E o quanto essa mulher envelheceu, porque ela morreu com 40 e poucos. 40 e poucos, mas ela envelheceu talvez porque ela começou a envelhecer já com 5 anos de idade. Já tendo que se obrigar a ganhar a vida cantando na rua desde criança. Eu acho que... E a menina que faz ela quando é menina? Impressionante, impressionante, impressionante. Eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter com a infância é da maior importância, porque a gente pode fazer com que muitas das nossas envelheçam precocemente. Bom, tudo bem, se de repente alguma delas envelhecer precocemente e nos der de presente o que a Piaf nos deu, eu até perdoo. Mas isso não é o normal, né? O normal é que elas, de repente, se degradem com o maltratamento que é imposto a elas. Tem a capa, eu acho que tem aqui, olha só, a capa do filme. La Vie Rose aí já é a versão americana, né? Em francês o filme chama La Môme, que era o apelido dela. Agora vem cá, voltando um pouco ao Leonard Cohen, eu falei aqui do Rufus Wainwright. Você já ouviu o Rufus Wainwright? Já, mas não com a devida atenção, Joe, porque eu sou tão fascinado no Leonard Cohen que eu só realmente
A primeira vez que eu perdoo alguém por cantá-lo foi nesse momento ao ouvir a Madeleine, porque ela canta realmente de uma forma extraordinária. O Leonard Cohen tem um jeito de cantar que ele canta Dance Me to the End of Love. É uma desesperança, mas é uma dor tão grande que eu não permito que ninguém o cante, a menos que o Madeleine a cante. Esses dois eu vou até... Me dê de presente. Vou te dar. Aliás, eu vou pedir, eu tenho no meu computador que eu mandei para a produção aqui, vê se dá pro Surreal pegar as duas, para a gente depois, no segundo bloco, que eu não te solto tão cedo, que você fala comigo no telefone, depois vai embora para Amazonas e some. Cara, nem um cartão postal, nem um telegrama, nem um telefonema. Mas, Jô, é que naquele tempo não tinha telefone nem cartão postal, era 1800. É verdade, tem razão. Mas aí no segundo bloco, conforme for, eu te mostro um trechinho, depois eu peço para gravar. Tem uma coisa que eu não entendi, que você, de repente, faz sessões de cinema com Antonioni e Bergman na sua casa. Agora, e o nosso maravilhoso Ed Wood, não tem vez nessas eleições? Sim, tem vez, sim. É que, na verdade, as sessões do Bergman e Antonioni foram um pouco pela comoção pela morte deles, assim, seguido quase do outro. E porque finalmente saiu no Brasil em DVD O Deserto Vermelho, que é um filme que eu acho espetacular pela forma, sobretudo pela forma. Eu até não me preocupo muito com o conteúdo, mas a forma do Deserto Vermelho é alguma coisa assim para mim, extraordinária. O formato, quer dizer, o jeito como ele conta aquela história, o jeito como ele enquadra aquela história. Então, eu queria de alguma maneira homenagear o Bergman e o Antonioni e reunir alguns amigos para que a gente os visitasse no cinema deles. Eu acho que isso é legal, porque claro, a gente visita também, sei lá, a vida da gente, a experiência que a gente viveu, o tempo que a gente, de repente, aprendeu a olhar para o outro. Eu aprendi a olhar para o outro muito pelo cinema. Eu sempre pensei o cinema não como um divertimento, como se entende comumente a palavra divertimento, mas como uma janela para olhar o mundo, como uma janela para olhar o outro e como uma janela para me aprender, para saber como é que eu me sinto. Por exemplo, Duas Caras, você falando de novela aí, eu percebo sempre em cinema que nós temos duas caras. Que nós temos a cara que a gente usa aqui, essa, para conversar, aí é aquela cara que a gente usa para a gente se ver, para a gente se olhar, para a gente se conhecer. E o cinema é uma janela que me revela esse paradoxo, se é que é um paradoxo, se é que é uma questão complicada. Eu acho que não. Eu acho que é comum. Não, é comum. Natural. Acho que é natural. Não tem uma terceira cara aí também, não? Tem, mas tem que ser a seguinte, veja bem. É a cara do político. O sujeito que faz a chamada canalice municipal instala esta canalice em uma área federal. Sei. Entendeu? Então, bom, você pode falar com total conhecimento de causa, porque o Wilker tem uma quarta cara, que é a do Juscelino Kubitschek, que inaugurou Brasília. Aliás, nós temos até no ponto um trecho, se eu não me engano, da primeira missa. Olha lá. Ótimo. Cara, é que é o seguinte, o sujeito em casa, o sujeito no município em que vive, conhece A, B, C e D pessoas. Então ele sacaneia com A, B, C e D pessoas. E aquilo fica ali mesmo, entre os 5 sacaneados. Esse cara, de repente, é eleito para o Senado Federal ou para o Congresso Nacional. Então ele sacaneia nós todos. E ele acha que fica por isso mesmo. Eu acho que não deve ficar por isso mesmo. Eu acho que chegou o momento em que a gente que é brasileiro tem que começar a compreender que cidadania é essencial até para tomar cafezinho, até para cruzar a rua. Bem. Muito bem.
E até para ser político também. Principalmente. Eu acho que as pessoas entenderam uma coisa equivocada. Os políticos são servidores públicos, portanto, são nossos servidores e não nós os servidores deles. Há uma diferença fundamental aí. Eu não sou uma pessoa que tome nenhum político como exemplo. Eu quero que nós, que votamos neles, sejamos o exemplo deles. Eles têm que seguir a nós e não o contrário. Instalou-se aqui no Brasil uma mentalidade messiânica, aquela que acha que se eu eleger X, se eu eleger B, C ou D, essa pessoa vai fazer por mim. Não, se eu não fizer, essa pessoa não fará. A política no Brasil, infelizmente, até hoje, foi montada desta forma. Foi montada de uma forma messiânica, de uma forma sebastianista. Ou seja, o político se acha no direito de... Eu ia dizer uma palavra perversa agora, não vou dizer não. Mas fala. Foder com a gente. Muito bem. Eles não têm esse direito. Não, é estupro. É. Como é que é? Olha, esse rapaz... Você vê que ele não gosta de você, né, Zé? Quer que você mude de profissão de repente. Pá! Olha só, você falou em novela, você está na próxima novela. Como é que conta um pouco do que é o seu personagem? Pois é, como é? Essa personagem é um antigo guerrilheiro que, depois da anistia, volta ao Brasil, mas diante do quadro que ele percebe, que ele descobre ao chegar de volta ao Brasil, ele se desencanta e decide ir embora daqui. E ele vai trabalhar para a Unesco como educador. Mas uma das personagens, pela qual ele fatalmente se apaixonará, é assim que é a novela, o descobre na França e o convida a voltar para o Brasil para fundar numa favela uma universidade popular. Daí ele volta ao Brasil para essa função, para instalar uma universidade popular. Eu acho a ideia interessante. Quem escreve a novela? Aguinaldo Silva, que é um gênio. Que é uma pessoa com conhecimento desse mundo sobre o qual fala, exemplar, e que fala dele com uma grandeza, com uma generosidade que eu fico encantado. Quer dizer, eu tenho que confessar isso, sou uma pessoa irresponsável bastante para, com bastante frequência, bastante 2 vezes, não ler as novelas. Eu leio a minha parte. O Aguinaldo é um autor tão interessante, tão gostoso, que eu faço questão de ler os capítulos inteiros, mesmo aqueles nos quais eu não tenho nenhuma participação. Não para compreender a história, mas pelo prazer da leitura. Ele é uma pessoa realmente com uma escrita deliciosa, gostosa, saborosa. Além de ser um assunto que ele conhece bem, né? Quer dizer, deita e rola, escreve bem. Muito bem, muito Agora, bem. e cinema? Você fez um monte de filmes, né? Pois é, de repente eu fiz 5 filmes, eu fiz O Maior Amor do Mundo, eu fiz o Canta Maria, o Sonho de Nassim, Romance e Sexo com Amor. Esses 3 últimos não foram lançados ainda. O Maior Amor do Mundo foi lançado aqui no Brasil e mundialmente. Eu estou chegando de uma porção de viagens, de apresentações do Maior Amor do Mundo pelo mundo afora. E é surpreendente... Você recebeu prêmios também fora, né? Eu recebi em Paris, recebi em Lima e recebi na Bolívia, onde o filme foi exibido em competição em festivais. Aliás, fica meio arrogante falar isso, né, Jô? Não, de jeito Mas não. eu vivi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, agora em Lima, no Peru, quando, durante 15 minutos, os peruanos, os limenhos, me aplaudiam de pé e eu não conseguia falar nem obrigado, porque eles não paravam de aplaudir, eles não silenciavam. E eu tomo isso não como um aplauso a mim,
mas sem dúvida alguma como um aplauso ao carinho que a América Latina tem pelo Brasil e que o Brasil, infelizmente, não devolve. Mas por que você acharia arrogante? Porque eu estou falando de mim, é uma coisa meio estranha, Jô. A gente fica se elogiando, não é chato, não? Eu não acho. Não? Oba, eu sou ótimo. Particularmente. Não, porque nesse caso não é nem autoelogio, você está contando um acontecimento. Então não é questão de autoelogio. Mas eu fico um pouco arredio com isso, porque fica parecendo que a gente está... Mas o que eu senti, na verdade, no fundo, isso a gente pode perceber conversando com as pessoas pelas ruas, é que há por parte da América Latina, do Peru, da Bolívia, do Chile, desses últimos países que eu visitei, uma curiosidade com relação ao Brasil, porque eles sabem que para onde a gente for, eles irão. Mas aí, você falou em arrogância, você acha que o vice-versa, há uma arrogância do Brasil em relação ao resto da América Latina? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil é arrogante. É um pouco como os Estados Unidos em relação ao mundo? Não tanto assim, porque com os americanos é impossível competir nesse aspecto. Sim. Eles ganham sempre de qualquer, eles não se modificam o Brasil. Mas é engraçado que o americano tem uma característica que eu acho que é bem do inglês também. Se você disser que ele é arrogante, ele se surpreende. Ele não acha que é... Ele acha que aquilo é normal, natural. Mas existe, em relação ao o Brasil, em relação ao resto da América Latina, existe uma certa arrogância também? Existe, sim. Eu acho que nós olhamos para a América Latina com certo desdém, como se eles fossem uma espécie assim de um quintal nosso com o qual a gente pode eventualmente contar. Não é uma atitude que recentemente se veja na maioria absoluta, mas é uma atitude que muito lentamente vem se modificando. No aspecto, por exemplo, do cinema, em particular, ela vem mudando porque os argentinos vêm dando um constante banho em nós no que se refere à escrita de cinema. Eu vou pedir para chamar a nossa vinheta e eu vou continuar conversando com o Zé Vilker, que ainda tem muito assunto para tratar, inclusive de projetos teatrais também, né? Vai, Vilen, solta a vinheta. Tenho aqui ao meu lado o irritante José Vilker, eu digo irritante que não se consegue oferecer uma novidade para ele. Eu estava aqui falando do negócio do Leonardo Cohen, que chama-se Leonardo, é um DVD, Leonardo Cohen, eu tenho, eu não ouvi ainda, mas eu tenho, quer dizer, é irritante, além desses óculos, que eu também gostaria muito de saber de onde vem, o tênis, o sapato, enfim, é uma coisa irritante demais. Até o Ed Wood, que vocês não percam, que é um dos cineastas mais extraordinários do mundo. Não, eu acho, ele está falando uma brincadeira, mas é verdade, ele é um grande cineasta, sim. Ele estava fazendo um filme com o Bela Lugosi, que o Bela Lugosi morreu, aí ele botou o quiropata dele no lugar. Tem um cineasta brasileiro aqui, já falecido também, que ele estava filmando, é o mesmo estilo Ed Wood, e ele precisava filmar as coxas de uma das atrizes, e a atriz se recusava a mostrar as coxas. Então ele raspou as pernas dele, filmou as próprias coxas, e depois ele editou como sendo as dela. Ficaram perfeitas. E com a mesma meia, tinha uma meia arrastão, era um Lulu de Barros, a gente pode contar. Que era genial. Bom, vamos ver um trechinho da música para depois voltar a falar desses filmes? Uma coisa, João, na língua inglesa, que eu acho que é talvez irreproduzível na língua portuguesa, é algo que para o nosso ouvido soa como quase que um desprezo, quase que como uma desatenção, que na verdade, no fundo, é uma versão da dor muito especial, que em português a gente não alcança. Em português eu acho que passa muito mais, às vezes, apesar de a gente falar que nós somos um povo muito alegre, cheio de alegria, mas a nossa música passa uma tristeza. Mesmo nas mais animadas, tem um toque triste. Podem me prender, podem me bater. Mas eu não mudo.
Mas eu não mudo de opinião. Me batam que eu mudo, cara. Bate pra ver se eu não mudo. Eu mudo. Às vezes não precisa nem bater, não. basta ameaçar. Ameaça é que eu já estou discutindo o assunto. Agora, olha só, Zé, falando dos filmes, esse filme do Lula de Barros é um clássico. Tem do José Mojica Marins, tem um filme de cowboy, que é a Sina do Aventureiro, que também é maravilhoso. O Lula tem outra cena genial. Tinha um ator, que eu não vou citar o nome, evidentemente, que estava enchendo a paciência dele. E houve um momento em que ele chamou o ator ao lado e falou: fica aqui do meu lado. Tá vendo aquela casa ali? Aí apontou uma casa lá ao fundo. Câmera, pode explodir. Explodiram a casa. Bum! Você estava lá. E dispensou o ator. Mandou embora. Não, e também tem um filme de guerra que tinha... você estava lá dentro. Qual é o filme de guerra que eu acho que era com o... Quem é esse ator? Dá o nome. Rafael de Carvalho, o ator, não vou falar o nome porque ele vai bater em mim. Mas o Rafael de Carvalho fazia um filme, ele fazia um oficial alemão num filme de guerra. Você abre a porta, peste, são os alemão. Não, nesse filme de guerra tinha... Quem é que fazia? Eu acho que era o Blackout, que fazia um soldado e começou a agradar no filme. E o nome dele era Lamparina, sei lá, uma coisa assim. E ele foi pedir aumento. Ele falou: seu Lulu, meu crescendo, não era isso e tal, precisamos acertar um aumento aí. Ele falou: não, tá, meu filho, tá. Mas agora vamos fazer você tá na trincheira ali, isso. Agora vamos fazer uma coisa assim, evocativa. Você tá assim, você começa a sonhar com a sua casa, fecha os olhos para dormir. Ele fechou os olhos, pá, tá morto, pode ir embora. Eu já morri de pontapé envenenado também no programa. A gente fazia um negócio ao vivo em Recife. O Wilton Marques deve saber disso, ele vivia lá. A gente fazia na mesma época a televisão lá. E tinha um diretor maluco que tinha... Numa das cenas eu tinha que entrar e tomava um tiro e morria. E eu entrei e, evidentemente, a técnica é inimiga da perfeição. Quer dizer, ela não funciona na hora que tem que funcionar. E o revólver fazia... E nada. Daí ele me deu um chute. Falou: cai, pontapé envenenado. Morreu. Agora, o Wilton Marques diz que você fazia muitos príncipes. Fazia. Todo príncipe era... Zé Vilco estava escalado para príncipe. Fazia. Mas você já pediu para morrer em novela, você já pediu para morrer rindo de cócegas. Como é que é essa história? Eu pedi para rir, né? Que eu tinha um compromisso que eu não podia evitar, que era fazer uma peça que era minha. Eu estava muito empenhado nessa peça, eu estava muito preocupado em que a peça corresse bem, era um texto meu, era uma produção que eu pagava. E a novela tinha problemas gravíssimos, tais como, o primeiro deles, a expulsão do autor. Trocaram o autor da novela no meio. E em seguida ameaçaram também tirar o diretor. Aí eu falei: peraí, antes que me tirem, eu vou pedir para sair. Já é uma chance de fazer o que eu quero fazer de uma forma boa. E alguém falou assim: mas como é que o cara vai sair da novela? Me dá uma... Como é que vai sair? Me dá uma ideia aí, cara, fala qualquer coisa. Eu falei assim: eu não sei, quem sabe eu morro de rir. Não, eu achei que ninguém... Como é que você vai morrer? Eu achei, mas ninguém vai acreditar nesse troço, como é que faz? Não, alguém me conta uma piada, eu começo a rir e morro. Aí o Cláudio Cavalcante me contava uma piada, eu ria muito, eu morria. Foi ótimo. Como é que você quer morrer? De rir. De rir. Como? Contava uma piada. Mas eu lembro que a televisão era um pouco mais romântica do que é hoje, né? A gente fez televisão numa época muito romântica, muito... onde a imaginação da gente... Ao vivo também era? E ao vivo, muita coisa ao vivo. Morrer de pontapé? Pontapé envenenado, não pontapé qualquer. Sim, envenenado. Agora, Zé, a gente estava falando do filme argentino, né? Você sabe o que eu noto? Sempre, pelo amor de Deus, não vai aqui nenhuma crítica ao ator brasileiro, mas o que eu acho que acontece lá é que há um padrão de interpretação na mesma linha, na mesma escola, da mesma maneira de falar, com a mesma prosódia.
Enquanto que no Brasil a gente ainda sente uma diferença de estilos, de maneira de dizer o texto. Quer dizer, não é a mesma unidade que você sente. Eu acho que há dois problemas graves a serem resolvidos entre nós. O primeiro é, nós não temos ainda uma boa escola de roteiristas para cinema. Precisamos urgentemente de uma boa escola de roteiristas para cinema. Os argentinos trabalham com uma escola muito boa. Aqui no Brasil, o espaço do melodrama foi tomado pela televisão e muito bem. A televisão formou roteiristas, vem formando roteiristas, ela tem praticamente uma escola de formação para roteiristas e então a gente tem uma língua mais ou menos fácil de dizer, uma língua que na boca sai redonda. A segunda coisa é, aparentemente é muito simples ser ator, aparentemente é muito fácil ser ator. Não é verdade isso. Os atores, na minha opinião particular, precisam de duas coisas fundamentais. A primeira é talento, o que eu não sei o que é. A segunda é cultura para informar esse talento. Talento só não basta se não é informado por cultura. Cultura não é a palavra é ruim aqui no Brasil porque isso sempre leva a uma coisa meio pejorativa de que a cultura, de que a coisa de intelectual de laboratório. Não. Cultura é saber, por exemplo, olhar para o outro. Cultura é saber como tocar no outro. Cultura é saber se fazer claro para outra pessoa. Cultura é saber dizer alguma coisa de forma compreensível. O meu método de representar se baseia em duas coisas que eu acho que são fundamentais. Em dois versos de dois poetas. Drummond diz, penetra surdamente no reino das palavras. E o Cabral de Melo Neto fala, não precisamos poetizar o poema nem perfumar a flor. É preciso, por aí, quer dizer, eu sigo as coisas por aí. Eu acho que é muito importante a gente compreender que na nossa profissão a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter know-how. E eu acho que os argentinos, os mais importantes atores, são caras de formação teatral longa. Eu conheço particularmente Héctor Alterio, Norma Leandro, Graciela Borges, Graciela Dufo, Dora Barreto, são pessoas que têm uma formação teatral sólida e que mesmo aos 60, 70, 80 anos não deixam de humildemente se dispor a aprender algo mais a respeito da profissão. Tem uma frase que é do Einstein, atribuída a Carlito Maia, que diz, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu acho que se a gente pensasse nisso, a gente teria menos desigualdades no que se refere à prosódia da gente em cena. Eu acho que há um chafurdar no conhecimento, há uma busca na comunicação com o outro, que às vezes é preterida em nome de uma satisfação, de um prazer pessoal pela aceitação por parte do outro da gente. Ou seja, se as pessoas gostam de mim eventualmente, eu não preciso me empenhar mais. Eu estou estabelecido. Ora, o que eu faço como ator não é dar notícias, é tentar de alguma maneira passar emoções para as pessoas. E para isso, eu preciso de outro tipo de postura. Perfeito. Aliás, eu gostei que você, de repente, mudou, no meio do papo, você mudou cultura por conhecimento, porque perde um pouco daquele lado... pomposo, né? Intelectualoide da palavra, quer dizer, uma mistura de cultura com erudição, aquele cara que é o erudito, que é um chato, né? Quer dizer, frequentemente. Que só sabe repetir aquilo que leu. Ele não aprendeu aquilo como conhecimento, né? Aí seria cultura. Não, a cultura só serve para o conhecimento, senão... Vou te contar uma história do meu pai. A minha mãe teve um 15º infarto, porque com a morte do meu irmão mais novo, ela de uma certa forma se despediu da vida. E um dia, ela estava muito mal na cama,
e eu perguntei para o meu pai, você já disse alguma vez para ela, eu te amo? E ele parou, pensou e falou, eu acho que não. E eu disse, quem sabe talvez isso não seja uma coisa que possa fazer bem para ela. Ele pensou, ele levantou, ele foi até a cama da minha mãe e falou para ela assim, Santa, eu te amo. O sorriso que se abriu no rosto dela, a felicidade que se abriu no rosto dela foi uma coisa que não tem preço, absolutamente fantástica. E, de repente, eu entendi o que é conhecimento. Eu entendi o que é diferente de erudição, o que é diferente de cultura. Essa disposição da gente para se dar para o outro, para perceber no outro aquilo que o outro precisa, para traduzir para o outro um sentimento de forma clara. Que bom, com licença. Lindo. Zé, você se assiste e quando você se assiste, qual é a tua reação? Eu fico muito cansado, Ju, confesso. Você fica exausto. Na verdade, a gente trabalha, e como eu sou uma pessoa muito crítica com relação àquilo que eu faço de novo. Eu tive que assistir Bye Bye Brasil uma segunda vez no Festival de Cannes, numa sessão oficial, da qual eu não podia sair com presença de ministros, etc. E eu ficava o tempo todo corrigindo vários momentos do filme, dizendo, não, assim não. Isso aí é quando tarde. acabava o cinema, quando acabou a sessão, parecia que eu tinha carregado uma tonelada de coisas. Alguns filmes meus, eu nego que fiz. Assim, não era eu? Não era eu. Eu nego que fiz. Algumas telenovelas eu nego que fiz. Eu não fiz, não fui eu. Você está equivocado. E você não emenda, já não põe o nome de algum ator com o qual você não simpatiza? Não, era o fulano? Não, eu costumo, porque eu tenho um programa de rádio, inventar diretores de cinema. Atores eu não inventei ainda, porque ator o pessoal vê, né? Diretor eu invento. Eu inventei, por exemplo, um diretor chamado Bor Heisenberg, que é um diretor alemão que mora na Bolívia e faz filmes que ninguém vê. Nem ele. Principalmente ele. Ele faz filmes em preto. Só. Não Olha importa. Só, a gente estava falando negócio dos filmes do Lulu de Barros, etc. Você sabe que o Hugo Giorgetti me contou que teve um filme que faltavam 10 minutos, tinha que ter, sei lá, 1h30 e só tinha 1h20. Ou tinha que ter 1h25, só tinha 1h15, enfim. Faltavam 10 minutos. E era um filme rural e tinha uma hora que enforcavam um sujeito, né? Aí na hora da forca, quando montaram tudo, falta 10 minutos. O que a gente faz, diretor? Isso não tem problema. Na hora da forca, quando põe o capuz preto na cabeça do enforcado, entra uma voz e narra o que poderia ter acontecido na vida desse homem durante 10 minutos. Então era tela preta e a voz, eu estou aqui, vou ser enforcado porque eu errei. Então era 10 minutos de papo no escuro. Bom, mas... Isso é um recurso que podia ser utilizado pelo diretor, como é o nome dele? Bor Heisenberg. É um grande diretor que é alemão, que mora na Bolívia, ele faz filmes péssimos, que ninguém vê, nem ele, mas ele é muito importante em festivais. Em Carlovale, por exemplo, ele é endeusado. E ele é um cara importante, ele é importante. Agora, você falou de filmes que precisam de mais 10 minutos, mas a gente tem um filme que precisava acabar em 10 minutos. Alguns filmes se excedem. Eu acho que alguns filmes merecem a crítica, que talvez seja a melhor que eu já vi com relação ao cinema, que é uma crítica feita por um americano sobre Ben-Hur. Ele dizia assim, adorei Ben, odiei Hur. Olha só, você falou que fica cansado quando se vê. Eu tenho um sentimento curioso que é o seguinte, eu fico morto de vergonha, porque eu acho que quando a gente está fazendo, a gente se acha um deus ali fazendo, sem erro. Quando você... Eu, por exemplo, quando eu me vejo, eu até me acho gordo. Você vê o absurdo.
E dá, a não ser... Agora, eu sei que tem atores que se assistem babando, não tem? Não, tem um certo fascínio. Eu acho que ser apaixonado por si mesmo é uma coisa muito boa. Eu acho que muito boa. Agora, tem um perigo nisso só. É você adoecer de vaidade. A vaidade é essencial para um ator. Um ator sem vaidade, um ator sem brilho, um ator sem carisma e sem charme. Agora, adoecer disso é complicado. perigoso. Porque, de repente, você pode se repetir em excesso, você pode se macaquear naquilo que você faz, e isso eu acho lamentável no ator. Quando eu fiz Dona Flor, foi um grande sucesso, eu fui convidado para fazer Vadinho várias vezes. E eu recusei-me a fazer Vadinho, papéis iguais a Vadinho, várias vezes. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, eu ainda leio críticas a respeito, por exemplo, do fato de que o meu JK era igual ao Giovanni Improta. Eu não sei em quê. Seguramente na... Era eu. Não podia abrir mão de mim. Quer dizer, pudesse mandar um irmão... Podia ter feito. O Bira... Eu só dublava. Pronto. Olha só, Zé, e o nosso projeto teatral o ano que vem? Sai? Sai, só depende de você. Não. Eu não, estou então esperando. Não, vamos fazer. É uma peça fantástica. Eu sei que você convidou. Tem resposta já da nossa amiga Vera Rose. Já leu? Já leu. Eu devo conversar com ela ainda hoje a respeito do assunto, porque eu acabei de chegar de Nova York. Eu vim direto de Nova York para cá. Você é irritante mesmo. Não há a menor dúvida. Nós temos um projeto teatral, uma produção do Sandro Chahin, que, aliás, está em São Paulo produzindo produtores, né, do Producers. Bom, eu conversei aqui com meu amigo Zé Wilker, o papo... também acho. O papo podia rolar a noite toda. Obrigadíssimo pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.